Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Luiz e eu moro no Japão há mais de 7 anos. Eu estou me apresentando porque tem muitas pessoas perguntando meu nome no canal e eu acho legal, então, me apresentar sempre antes de fazer qualquer vídeo, né? Para evitar as perguntas de nome, onde você mora, quanto tempo você está aí. Então, por isso que eu estou me apresentando. Eu estou gravando hoje pela GoPro mesmo e eu estou fazendo uma série de vídeos. Eu estou bolando um esquema de série de vídeos para que eu possa postar pelo menos um vídeo por semana, porque os irmãos sabem, eu gosto de caprichar no vídeo, eu gosto de arrumar o cenário ali atrás, colocar luz, aí eu faço a captura do áudio separado para o áudio ficar com mais qualidade. Então tem tudo um contexto para gravar um vídeo e demora. E depois eu tenho que levar para edição, e aí eu gosto de caprichar na edição, colocar letras e fazer um monte de esquema para que as pessoas ficam presas no vídeo. Só que aí eu acabo demorando muito para postar o vídeo. E aí eu posto o estudo, falo que vou continuar e não continuo. As pessoas estão mandando e-mail, estão gostando dos estudos. Fala, irmão, e aí, quando que você vai postar o próximo vídeo? Aí eu falo, essa semana eu posto. Passa uma semana e eu não posto nada. Eu até assisto alguma coisa, seriado, filme, mas eu não posto vídeo. Isso como é que fala? É um monte de coisas que vão acontecendo, né? Serviço na fábrica, correria, pra lá e pra cá. Chega final de semana, tem que fazer compra, limpar a casa. É um compromisso que eu tenho de fazer os vídeos, mas fica tudo meio corrido, então eu estou me reorganizando novamente. Eu estou organizando porque também eu vou fazer uma mudança de serviço. E eu vi que eu estava me organizando demais para as coisas do serviço e pouca organização para as coisas da palavra. E o que mais me importa mesmo é a palavra, né? É os estudos que eu faço. Eu quero ter mais tempo para gravar mais vídeo, para desenvolver métodos de estudos, para que outras pessoas possam dar estudos também, sabe? Desenvolver grupos de estudo da palavra. Então todo esse meu trabalho tem um objetivo, uma finalidade, existe um contexto. Mas eu não posso também parar de gravar vídeo, né, por causa dos caprichos. Então é melhor eu gravar um vídeo, nem que seja por celular, uma vez por semana, mandar um recado para os irmãos, porque eu tô sendo muito falho nisso daí. Eu sempre falo, essa semana eu posto. Aí o irmão fala, ok, estou esperando. Passa 1, 2, 3 semanas e nada. Então é melhor eu fazer assim mesmo, né? Às vezes eu vou gravar lá fora, às vezes eu vou gravar no celular mesmo, mas eu não vou deixar de gravar, ok? E o vídeo que eu quero trazer hoje é uma meditação nas 7 igrejas. Não é nada muito longo, muito complicado demais para entender. É uma reflexão para estudos posteriores que eu vou fazer. Eu creio que eu vou ter mais tempo, aí eu vou poder voltar a caprichar nos vídeos. Eu tenho falado muito nos vídeos que eu gravei, esses vídeos passados que eu gravei sobre a besta que era, não é, mas aparecerá, sobre o Islã sendo o último reino. Eu tenho falado muito sobre olhar os contextos históricos. Basicamente, Deus ele tem um jeito de revelar a sua palavra, que é baseado no contexto histórico bíblico passado. Deus ele sempre vai usar isso. Eu tenho um vídeo mais ou menos de 1 hora de estudo, só mostrando exemplos como Deus usa os contextos históricos para nos revelar o futuro. E tem uma finalidade para isso. Tem um objetivo tremendo para que Deus use o contexto histórico e, baseado no contexto histórico, ele projete um desenho para o futuro. Existem vários objetivos de Deus, aí você vê como Deus é sábio, como Deus ama mesmo e como ele deseja que as pessoas sempre fiquem focadas na palavra, olhando sempre para a lei, para os profetas, que é ali que está o contexto histórico. E eu tenho um exemplo aqui, rápido, para dar para vocês. Até nas 7 igrejas da Ásia, você precisa olhar o contexto histórico do contexto histórico. O que seria isso? Eu estava vendo que para interpretar as 7 igrejas da Ásia, hoje, a gente precisa do contexto histórico. E o contexto histórico ele está não somente na história, mas também na palavra. Existem várias, acho que 3 classes de pessoas. Pessoas que olham para as 7 igrejas da Ásia e falam aquilo foi tudo no passado e já se cumpriu, aquela profecia como está escrito no capítulo 1, as coisas que em breve hão de acontecer, então já aconteceram, pronto, para a gente é só um contexto histórico. Mas existe um outro grupo de pessoas que entende que essas 7 igrejas, elas profetizam as eras da igreja.
e esse grupo de pessoa está bem melhor, porque é só olhar para a história e ver que a história confirma, como se cada igreja estivesse profetizando uma época. Só que Deus, ele tinha esse propósito na mente, é lógico, só que Deus estava muito mais interessado em mostrar os últimos 7 anos da história da humanidade através dessas 7 igrejas, do que mostrar as eras. É claro que Deus tinha como propósito também mostrar as eras, mas o interesse de Deus era muito mais em mostrar os últimos 7 anos, que vai bater com as 7 trombetas, com os sete selos, as 7 trombetas, as 7 taças, tendo um reflexo, um paralelo com os 7 dias da criação. Mas eu não vou falar de tudo isso agora, só estou dando uma introdução. E eu percebi que o grupo de pessoas que enxerga, apesar que eu não estou vendo muitas pessoas ensinarem isso no YouTube. Eu só vi 1 ou 2 pessoas falarem assim ainda remotamente que as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, elas estavam na Turquia e que Deus estava profetizando um quadro da grande tribulação, mas bem remoto. Mas isso serviu para abrir mais o ângulo para mim. Aí eu consigo enxergar mais coisas, né, através desses irmãos que enxergam alguns pontos. É uma soma, tudo que eu estou falando aqui não é o que estudei sozinho, é uma soma de uma grande pesquisa, de escutar as coisas que os vários irmãos falam, até nos erros dos irmãos você consegue aprender, porque muitas vezes a pessoa erra e ela tenta te confrontar, e ela coloca ali um contexto diante de você que você não tinha pensado. Você fala, poxa, esse contexto então é o que está na mente dela, agora eu já sei um caminho melhor para explicar para outras pessoas que têm esse mesmo problema que essa pessoa. No caso, os adventistas do 7º dia, né, eles não entendem isso que eu vou falar. Praticamente o lado de profecia deles é todo defeituoso. É um dos grupos que mais tem defeito em profecia. Mas olha que interessante, ao estudar tudo isso, eu vi que até para se entender sobre as 7 igrejas da Ásia, você precisa olhar para o contexto histórico do contexto histórico. O que eu quero dizer? Até mesmo as pessoas que querem fechar o quadro profético da profecia das 7 igrejas, porque é uma profecia. No capítulo 1 de Apocalipse fala que é profecia. Passa por todo o livro de Apocalipse e chega em Apocalipse 22 e o que fala? É profecia. E tem vários exemplos na palavra para mostrar que Deus profetiza o futuro através do passado, através de contextos históricos. Não precisa estar escrito assim diz o Senhor, para a gente ver que é uma profecia. Às vezes Deus não fala nada de assim diz o Senhor, mas é uma lei em forma de profecia, onde Deus dá uma lei, uma instrução, por exemplo, para Abraão. Para Abraão Deus deu uma lei, uma instrução que é chamada por Paulo em Romanos 3, lá no finalzinho do capítulo, de a lei da fé. Da onde Paulo tira, da onde Paulo conclui que existe a tal da lei da fé? Em Romanos 4, ele vai falar de Abraão. Vê que antes, Paulo está falando da circuncisão, que é a lei que surgiu com Abraão, né, mas ela veio se tornar um passaporte para a pessoa entrar na primeira aliança lá no Sinai. Ninguém que não fosse circuncidado poderia participar das festas da Páscoa, né? Deus destaca a Páscoa, mas a Páscoa é o caminho para todas as outras festas. Ninguém podia participar delas se não fosse primeiro circuncidado. E isso foi tudo dado por Moisés no Sinai, embora Jesus destaca lá em João 7, embora a circuncisão já começou com Abraão. Mas em Romanos 2, Paulo está falando bem da antiga aliança, está falando ali mais diretamente com os judeus. E aí em Romanos 3, eu vou resumir o assunto, ele começa a dar um equilíbrio ali entre judeus e gentios e fala sobre a lei da fé. E que lei da fé é essa? Aí em Romanos 4 ele vai falar sobre Abraão, ou seja, a lei da fé está nas coisas que Deus prometeu para Abraão. O que Deus prometeu para Abraão está no livro da lei, é a instrução, chamado de Torá, é a instrução. E ali você vê que o que Deus falava com Abraão, o contexto histórico de Abraão, Isaac, Jacó, as mulheres deles, Abraão e as 2 mulheres, profetizava as 2 alianças, os 2 filhos, Ismael e Isaac, profetizava os filhos da carne, os filhos do Espírito. Tá vendo? É um contexto histórico. Esse seria apenas um exemplo, existem vários outros.
E aí, isso seria já um treinamento para o povo de Deus entender sobre as 7 igrejas. Por exemplo, quando você faz as perguntas certas, você tem as respostas certas. A primeira pergunta que você deveria fazer é por que Deus escolheu 7 igrejas? Não tinha só 7 igrejas na Ásia. E nem só 7 igrejas naquele mundo antigo. Por que Deus escolheu só 7? Ele escolheu 7 igrejas, exortou, repreendeu, falou o que ele tem contra, a favor, usou até alguns nomes que a gente fica meio perdido. Por que uma prostituta Jezabel? Por que o falso profeta Balaão? Entendeu? Tudo isso é profético. Deus não usou nome porque veio na cabeça dele e ele usou os nomes. Existe um contexto histórico para isso. Existe uma finalidade para desenhar o futuro para a gente. Então, por que Deus escolheu 7 igrejas e ainda representou elas em 7 castiçais de ouro? Que seria a ideia então da menorá no tabernáculo e o sumo sacerdote. Porque Deus achou bonito isso? Claro que não. Ou seja, até para quem quer fechar essa profecia lá no tempo das 7 igrejas, porque diz, escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Elas estavam lá, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Profetiza o futuro, onde coisas semelhantes vão acontecer ao mesmo tempo. Aí então, a gente tem que se perguntar, por que 7? Por que vai representá-las no menorá? Por que tem que usar 7 anjos? Aí a gente começa quando vai ler a palavra, começa a ter respostas para isso, quando você se pergunta. Então, até mesmo para pessoas que querem fechar, vou falar de novo, né? Até mesmo para pessoas que querem fechar a profecia naquele tempo, não está entendendo a finalidade de Deus. O jeito que Deus desenrolou a profecia. Porque a pessoa deveria se perguntar essas coisas que eu falei. Então, vê que até mesmo para se interpretar o Apocalipse naquela época, se a gente estivesse naquela época, imagine, a gente agora na época de João. A gente já está vendo 7 igrejas e ia pensar, poxa, Deus, por que Deus não está falando da igreja de Coríntios e as igrejas da Judéia? E as outras igrejas espalhadas pelas casas? E as igrejas, e a igreja de Gálatas? Não tem nada contra? Nada a favor? Então você vê que Deus escolheu 7 não é por acaso. E a sequência? O que falar da sequência? Os adventistas, eles têm o costume de ir lá no mapa e mostrar que elas estavam todas em sequência. Tudo bem. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa eu não pulei nenhuma, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas estavam em sequência, mas Deus poderia começar a profecia no caso de Tiatira em diante. Tiatira podia ser a primeira. E Deus poderia, ou então, começar de trás para frente. Por que tem que ser de Éfeso certinho até chegar a Tiatira? Deus poderia mudar ali, fazer o que ele quisesse. Mas como ele enxergou aquele quadro e ele quis projetar o futuro através daquilo, até os nomes. Por que, por exemplo, para a igreja de Éfeso ele teve que se apresentar como aquele que... Isso diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Por que ele teve que se apresentar assim? Isso poderia ser falado para outra igreja. E de fato os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas, mas para a igreja de Éfeso ele quis falar isso. Por que justo para a igreja de Éfeso ele quis falar ao vencedor eu lhe darei que se alimente da árvore da vida? Por quê? Isso é muito profundo. Profundo demais. Por exemplo, por que para a igreja de Tiatira ele quis que fosse a 4ª? E por que na 4ª ele quis se apresentar como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido? A intenção de Deus não era somente em fazer a gente lembrar que isso está em Daniel capítulo 7, capítulo 10. Não era. É claro que Deus queria que a gente lembrasse. Mas Deus estava muito mais interessado em que a gente olhasse para o contexto histórico. O que está acontecendo no contexto histórico, onde aparece um personagem com os olhos com chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido? Quando você olhar para o contexto histórico, você vai falar, meu Deus, agora eu entendo por que 7 igrejas. Agora eu entendo por que Tiatira tem uma prostituta. Agora eu entendo porque para a igreja de Tiatira ele fala, aos que não se arrependerem eu vou prostrar em grande tribulação, que é conhecido, né, pelos que estudam a palavra, que vai acontecer na metade da última semana. 3 anos e meio. Por que o profeta Balaão, ali no mesmo contexto?
Você vai ver em Apocalipse, não vou falar aqui rapidinho, você vai ver em Apocalipse 13, que vai ter uma besta que sai da terra. Aquela besta que sai da terra, que parece cordeiro, tem 2 chifres parecendo cordeiro, né? Falando de Cristo e do contexto histórico de Israel. Parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Essa besta lá em Apocalipse 19 é revelado como falso profeta. E Balaão foi um falso profeta, conhecedor dos mistérios de Deus, profetizou coisas tremendas, enxergou sobre o milênio, mas se deixou vender pelo preço da iniquidade, o dinheiro. Ele armou ciladas para os filhos de Israel. Isso está lá no livro de Números. E Jesus está usando isso, né, para falar na igreja de Pérgamo, se eu não me engano, não é à toa. Então você vai ver um falso profeta. Tem Apocalipse 13? Tem um falso profeta. Você vai ver uma prostituta Jezabel. Tem uma prostituta em Apocalipse? Tem. Tem uma prostituta em Apocalipse. Está em Apocalipse 17, que é a explicação de Apocalipse 13. O trono de Satanás está onde? Por que o trono de Satanás está na igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo ficava na Turquia. E a Turquia hoje? Sabe quem mora na Turquia hoje? Sabe qual é o Deus que eles adoram? E sabe o que fazem quando a pessoa nega Muhammad como profeta deles e Allah como único Deus? Se você não sabe, procura isso no YouTube. Você vai ver alguns vídeos interessantíssimos. São pessoas que negam o nome de Deus. Nega o Pai e nega o Filho. Bom, enfim. Isso é uma revelação do último reino e dos últimos 7 anos que vão acontecer na Terra. Aí você começa a ver, tem o trono de Satanás em Apocalipse 13? Então Deus não está usando essas peças por acaso? Deu para perceber isso já, né? Mas existe muito mais coisas. Isso foi só um resumo mesmo. Por exemplo, em Apocalipse 10, você vai ver um personagem que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Como que Jesus se apresentou em Apocalipse 1? Com os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E ele se apresentou assim para 7 igrejas. Para Tiatira. Por quê? O que está acontecendo no contexto histórico de Daniel 10? Você vai ver que ali o anjo Gabriel veio dar a explicação em detalhes, estendida, das 2.300 tardes e manhãs e dos últimos 7 anos que vão acontecer na Terra. Pode ver que quando você vai ler Daniel 10, você lê com cuidado, você vai ver que nenhum verso ali vai fazer o capítulo acabar. Embora vamos para o capítulo 11, o mesmo contexto, Daniel 10, explicação. Estamos lendo o capítulo 11, vamos para o capítulo 12, mesmo contexto. As epígrafes não pode fazer a gente pensar que é um outro assunto, é o mesmo contexto. Chegando no capítulo 12, você vai ver coisas tremendas quando você chega no capítulo 12 de Daniel e não se esquece do que você leu no 10. É uma só explicação estendida das 70 semanas, que está relacionada com as 2.300 tardes e manhãs. Isso eu estou ensinando num novo vídeo que eu estou fazendo agora mais caprichado e já falei resumidamente num vídeo passado. Eu vou me esforçar para deixar os links aí na descrição. Clica no link e assiste esse vídeo que você não vai se arrepender. Então, justo para a 4ª igreja, né, tenta não perder o contexto. Para a 4ª igreja, Jesus Tiatira, onde tem uma prostituta chamada de Jezabel, onde Deus fala grande tribulação, onde vai ter um falso profeta. Justo aí Deus se apresenta como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, ao todo são 7 igrejas. Olha para esse contexto. Por que Jesus está se apresentando assim? Ele quer nos introduzir, nos levar para um contexto histórico, onde há uma explicação, para quem entende o profeta Daniel, dos últimos 7 anos que vão acontecer na Terra, e Deus está mais, o anjo Gabriel está mais focado ali nos últimos 3 anos e meio, dos últimos 7 dias dos 70. Aí Jezabel, o que aconteceu no contexto histórico de Jezabel? Ela matou os profetas de Deus e ela perseguiu Elias. Sabe quem é Elias? Elias é aquele que orou a Deus e fechou o céu por 3 anos e meio. Quer calcular? 1.260 dias. 42 meses. Tempos e metade de um tempo. Você acha que isso bateu por acaso? Quando eu disse que as 7 igrejas, Deus está desenhando
um futuro, montando um quadro profético dos últimos 7 anos, né, que vai acontecer na Terra, que bate com o período da grande tribulação, do anticristo, que vai bater com as 7 trombetas, com as 7 festas. A maioria, todos os 7 de Deus vão ser alinhados, né, nesses últimos 7 anos da história da humanidade. E Elias, ele é basicamente uma pessoa, uma das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Não estou falando que o próprio Elias vai vir, mas o ministério de Elias, para quem já estudou meus vídeos, vai estar na igreja. O ministério de Elias. Aí você vê, uma das 2 testemunhas fala: esses são os meus 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Por que você acha que Deus falou isso? Essa frase idêntica está em Zacarias. Isso também está no meu novo estudo. Eu já editei metade e vou editar metade hoje à noite. E conforme tudo der certo, esse meu estudo vai daqui 3 dias para o YouTube. Esse eu já vou postar hoje, porque já não tem muito capricho, não tem muita edição, né? E embora eu já estou vendo aqui na GoPro, já deu 22 minutos de gravação. É difícil fazer vídeo resumido. Então, deu para entender mais ou menos isso, né? Então, agora vamos voltar no assunto que eu comecei. Até para as pessoas que moravam na época de João e que não poderiam enxergar, né, ter esse futuro que a gente enxerga hoje, não poderiam enxergar isso com precisão, eles precisariam do contexto histórico. Por exemplo, existe um contexto histórico dos 7 castiçais? Existe. Existe um porquê dessas coisas. Por que Deus está revelando às 7 igrejas? Desculpa. Por que Deus está revelando às 7 igrejas na menorá? Quem é que cuida da menorá? O sumo sacerdote, os filhos de Arão. Agora, coloca atenção nisso. As 7 lâmpadas, elas iluminavam o tabernáculo, que é revelado como o corpo de Cristo. O sumo sacerdote tinha a ordem, conjunto com seus filhos, de primeiro acender as 7 lâmpadas. Elas não poderiam se apagar. Segundo, colocou as 7 lâmpadas em ordem e tinha que queimar incenso no altar. Isso é tremendamente revelador. Primeiro porque isso é chamado de sacrifício da tarde e manhã. Tardes e manhãs tinha que ser feito isso. Sacrifício contínuo. Contínuo quer dizer que é sempre. E o contínuo na palavra de Deus é tardes e manhãs. Quando você vê sacrifício contínuo, ou a palavra oblação, está falando de tardes e manhãs. E aonde é que tem um mistério na palavra de Deus sobre tardes e manhãs? Daniel 8. Eu fiz um estudo disso. Então, a primeira coisa que João viu, que ouviu, foi a voz de Jesus lá em Apocalipse 1. Como de trombeta. Eu até explico nos vídeos das festas por que Deus quis que João ouvisse voz como de trombeta. Sendo que no mesmo contexto fala que a voz de Jesus era como de muitas águas. Isso é tremendo, olha, eu até tenho que tomar cuidado para não me perder de tanta informação e revelação que Deus deixou pra gente. Aí João olhou para trás, qual foi a primeira coisa que Deus quis que ele visse? Sacrifício da tarde e da manhã. E Jesus se apresentou como um ancião de dias, e como aquela roupa branca que ele estava, com o cinturão de ouro, era a roupa que o sumo sacerdote usava uma só vez no ano, no dia da expiação, perto da festa dos tabernáculos. Paulo não fala de uma redenção futura? Jesus não fala de uma redenção futura, embora o próprio Jesus tivesse feito na cruz a redenção? Mas teria muitas pessoas para passar por essa expiação dos pecados, não é? Ele ainda continua expiando os pecados, não é? Então, Jesus se apresentou com todo esse contexto. Primeira coisa que Jesus quis que João visse foi a menorá e o sumo sacerdote, em outras palavras, sacrifício da tarde e da manhã. Isso profetiza a respeito dos últimos anos e dos últimos dias na Terra. Quem é que vai tirar o sacrifício contínuo? Lá em Daniel fala que um personagem, na metade da semana, faz cessar o sacrifício contínuo e estabelece a abominação desoladora. Na mente dos adventistas, foi Jesus. Foi Jesus, na mente dos adventistas. É Jesus que faz cessar o sacrifício contínuo na metade da suposta semana que aconteceu no tempo dele. Mas em Daniel 8, em Daniel 11,
O personagem que faz cessar o sacrifício contínuo é o chifre pequeno, o abominável da desolação. Então, cessar o sacrifício contínuo está aí tardes e manhãs. Porque o tempo que o sacrifício contínuo fica parado tem a ver com o número 2300 tardes e manhãs. E isso está sendo revelado em Apocalipse 1. Jesus está se apresentando como um ancião de dias. E quis que a gente se lembrasse de tardes e manhãs. Engraçado, João disse que estava no dia do Senhor. O dia do Senhor nos profetas é revelado como o dia da vinda dele, o dia da ira, da vingança dele. E lá em Daniel 8 fala que as 2300 tardes e manhãs é para o último tempo da ira. Só para fechar aí o quadro de revelação, para você ver como tem muita coisa aí. Então, observe essas 7 igrejas. Você vai ver que Deus, a maneira que Jesus se apresentou e as promessas que ele fez, a sequência, tudo vai remontar a um quadro profético para nos dar detalhes que a gente só vai enxergar, detalhes dos últimos 7 anos que a gente só vai enxergar se a gente entender essas coisas. Se a gente não entender essas coisas, nós não vamos enxergar com precisão o que vai acontecer nos últimos dias. É claro que eu já gravei, vai para meia hora de vídeo, mas eu teria mais meia hora só para mostrar. Eu poderia gravar mais meia hora só para mostrar de maneira resumida o que vai acontecer, o que está acontecendo nessas 7 igrejas. Por exemplo, só para fechar, né? Vou fechar em meia hora de vídeo. Jesus falou para a primeira igreja: aquele que vencer, eu darei que se alimente da árvore da vida. Ok. Primeira coisa que vem na sua mente, onde está a árvore da vida? Estava no Éden. Agora, aonde que a árvore da vida é revelada em Apocalipse? Aonde que ela se encontra? Ela se encontra dentro da cidade, da Nova Jerusalém. E isso só é possível depois dos últimos 7 anos da grande tribulação. Tá vendo? A última igreja se assentar no trono. Os vencedores vão se assentar no trono. Aonde que está o trono? Lá em Apocalipse 22, o trono estará dentro da cidade. Quer dizer, já está dentro da cidade. Se assentar no trono é uma linguagem figurada de Jesus para mostrar como nós vamos ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. Porque Jesus falou: os vencedores vão se assentar no trono comigo, assim como eu venci e se assentei com meu Pai. Vamos reinar com ele, em outras palavras. Isso está lá em Apocalipse 22. Tem mais, né? Tem mais coisas. Para a segunda igreja, Jesus falou que os vencedores, de modo algum, vão receber o dano da segunda morte. Aonde que aparece a segunda morte? Mais uma vez, Apocalipse. Lá em Apocalipse 21. É o lago de fogo. E isso só acontece lá depois dos últimos 7 anos. Então você vê que isso está relacionado com os últimos 7 anos, não é? Aí teria também as demais coisas que Jesus fala, né? Que ele vai falar da vinda dele, né? O que eu tenho, guarda até o fim, até que eu venha. Já pensou se isso fosse só contexto histórico? Não profetizasse o futuro? Jesus falando para a igreja: o que vocês têm, guarda até que eu venha. A gente já está esperando Jesus há 2000 anos atrás. Ele não veio. Falou para aquele povo, ou seja, não está falando para um povo no futuro? Claro que está. A promessa não diz respeito a todos nós que estamos aqui em 2015? Diz respeito a todos nós. E de fato existe sacrifício da tarde e da manhã para acontecer, para ser tirado, né? Ainda tem que entender o que é sacrifício da tarde e da manhã. A palavra sacrifício da tarde e da manhã, ela faz parte do ministério do tabernáculo. E tudo o que se fazia no tabernáculo era sombra das coisas futuras. Então quando você vê sacrifício da tarde e da manhã, não pensa que é lá no templo de Jerusalém, né, onde vai vir o anticristo e na metade da semana. Isso aconteceu com Antíoco Epífanes no tempo da Grécia. Pode até existir um templo em Jerusalém, pode até começar a fazer sacrifício contínuo, mas o que Deus está falando ali, como é que eu vou explicar? O que Deus está falando ali, né, no contexto... Acrescentar essa estratégia. Olha, se você é uma pessoa que pelo menos 80% disso... Bom, basicamente, sacrifício da tarde e da manhã, na sua revelação, né, na realidade, não na sombra, é
pregação do Evangelho e a conversão dos irmãos. Aonde se encontra isso? Em toda a palavra. Eu posso fazer um vídeo só mostrando isso para vocês. Sacrifício contínuo é fazer a pessoa parar, obrigar as pessoas a pararem de pregar que Jesus é o Filho de Deus e que o Deus da Bíblia é o único Deus. No caso seria o Deus do Alcorão é o único Deus. E o Deus do Alcorão não tem filho. Ele só tem um grande profeta. Então, basicamente, fazer parar o sacrifício da tarde e da manhã é isso. Mas qual é a prova que você tem para falar que é isso? Bom, de cabeça aqui eu tenho Malaquias 1, tem Salmo 142, tem Isaías 66, tem Oséias 13, bom, tem esses quatro capítulos dos profetas que eu considero chave, mas tem muito mais, ok? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui. Eu estou tentando fazer vídeo sem precisar ficar dando muito corte no vídeo, né? É difícil, eu tenho o hábito de gravar vídeo e errar muito, então eu fico dando corte, fico enfeitando muito. Eu quero gravar vídeo onde eu não erre muito, para que eu não precise editar muito. E, por exemplo, do jeito que eu gravei aqui, eu queria mandar para o YouTube, mas enquanto eu estava gravando o telefone tocou, me perdi em alguns assuntos, então por isso eu vou ter que passar por uma edição. Vou ter que passar esse vídeo por uma edição. Eu estou tentando evitar isso para mandar vídeo Então, acabei de errar agora, tá vendo? Fiz um corte no vídeo. Eu estou tentando evitar tudo isso para mandar vídeo com mais consistência para o YouTube. Quando eu errar, consertar na hora, assim, falando naturalmente, sem querer transparecer uma eloquência, porque eu vi que isso se torna um hábito. Você quer transparecer uma certa eloquência, mas na verdade a pessoa errou muito. Se eu tiver que dar uma palestra da palavra de 1 hora para várias pessoas, eu não vou poder fazer corte, edição. Então eu quero treinar para isso também, né? Poder falar e, se errar, consertar na hora. Fica uma coisa mais natural. Eu estou olhando mais para esse lado agora. Então, se você está assistindo meu vídeo agora a primeira vez, né, desculpa por essas informações do começo e agora no final. Mas para quem me acompanha no canal e também leu alguns dos meus comentários de resposta, né, falando, eu estou trabalhando muito, não está dando para terminar o vídeo, mas semana que vem eu termino, ok, irmão? Aí o irmão fala, ok, estou esperando. Para essas pessoas, elas vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, ok? Então a gente se vê na próxima. Passou de meia hora de vídeo, mas eu vou deixar assim mesmo. Deixe os seus comentários no canal aqui. Se você não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva. Assista os vídeos e vê o vídeo que você acha mais interessante. Acabou de tocar o celular. Vê o vídeo que você acha mais interessante no canal, um dos que você acha mais interessante. Compartilha ele no Face. Assim as pessoas vão assistindo de maneira mais rápida. O canal vai crescer mais rápido e fica mais interessante para as pessoas, ok? Também sinaliza o vídeo com joinha, porque os calvinistas e os adventistas não têm dó. Eles colocam a joinha para baixo mesmo. Então você pode estar me ajudando muito fazendo essa coisa que é simples, né? Sinalizar o vídeo e falar, esse vídeo é interessante, vou divulgar ele no Face. Você vai estar me ajudando muito e ajudando outros irmãos também, porque muitos irmãos ficaram muito animados com esses vídeos. De verdade, eu recebo vários comentários e a soma desses comentários, eles me motivam a fazer mais vídeo assim. Porque eu posso estudar, mas para fazer o vídeo, para passar as informações, é preciso entender. Você pode entender tudo isso que eu estou falando, mas para repassar a informação, você precisa de gastar um pouco de tempo, precisa de uma dedicação, de uma meditação. Mas Deus ajuda, né? Eu era gago, eu era super tímido. Deus vai dando ajuda para você. Eu não tinha recurso nenhum. Deus vai acrescentando de pouco a pouco conforme a sua disponibilidade a favor do reino dele, ok? Então, fica na paz de Cristo. Amém?